Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é Segunda Revolução Industrial. Bora lá? Continuando a falar sobre Revolução Industrial, em aulas anteriores a gente falou da primeira Revolução Industrial e agora nós vamos falar da segunda fase desse processo de Revolução Industrial. E essa segunda fase desse processo de industrialização, de desenvolvimento das indústrias, ela ocorreu a partir da segunda metade do século XIX, né? Ou seja, lá pelos anos de 1850, 1870 e teve duração até 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial. E essa segunda fase da Revolução Industrial, ela vai trazer um novo período de industrialização, vai trazer novas técnicas diferentes e ao invés desse processo de industrialização ficar concentrado apenas na Inglaterra, como na primeira fase, nessa segunda fase a gente vai ver que esse processo ele vai se expandir para outros países, como por exemplo Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos e Japão. Nós vamos ver então nessa fase o alcance de novos níveis diferentes de industrialização. E o que foi essa segunda revolução industrial? A segunda revolução industrial ela corresponde à continuidade, do processo de revolução industrial, trazendo o aprimoramento de algumas técnicas desenvolvidas numa primeira fase, o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção, que deram início a um novo momento desse desenvolvimento tecnológico industrial. A industrialização que antes se limitava à Inglaterra, como eu já falei, ela vai se expandir para outros países, gerando uma série de consequências que nós vamos ver a seguir. Nessa segunda fase da Revolução Industrial, primeiramente vamos lembrar assim, que na primeira fase da Revolução Industrial, nós tínhamos três elementos que foram essenciais para que ela acontecesse, três minerais que eram essenciais para o processo de desenvolvimento das indústrias. E a gente está falando do ferro e do carvão, que possibilitava a energia a vapor. Essas foram as características principais do primeiro momento da Revolução. Já nessa segunda fase, a gente vai ter alguns outros representantes, como por exemplo o aço, a eletricidade e o petróleo, ou seja, nós vamos ter novas fontes de energia aí, E essas novas fontes de energia, elas vão ser muito importantes na medida que, por exemplo, a eletricidade vai funcionar para o desenvolvimento de diversos tipos de máquinas diferentes e também vai possibilitar o desenvolvimento da comunicação. E o petróleo, à medida que ele substitui o carvão, nós vamos ver que vai ter um melhor desenvolvimento da indústria quando ela começa a utilizar o petróleo como fonte de energia, já que comparado com o carvão, eu vou ter um aumento na produção, dos bens de consumo aí que as indústrias estavam produzindo. Não que eu vou deixar de utilizar o carvão, vou continuar utilizando ele, mas a gente vai ver que com a chegada do petróleo aí, ele vai ser um grande representante dessa fase. Além disso, nós vamos ver que as tecnologias introduzidas nesse período, elas vão possibilitar a produção em massa, o aumento da produção, a automatização do trabalho, já que eu vou criar novas máquinas diferentes e o surgimento de diversas indústrias novas, diferentes, dos mais variados ramos, em especial a indústria elétrica e a química, Então a gente vai ver que vai ter um aumento considerável do número de empresas e aqui nessa fase vai se destacar bastante as figuras de Rockefeller e de Henry Ford, que são nomes bem famosos quando se fala em indústria, em sistemas empresariais. E nós vamos ver também um aprimoramento das indústrias siderúrgicas nessa fase. Além disso, outra coisa que nós vamos ver nessa segunda fase é a expansão das ferrovias, que vai possibilitar o escoamento dos bens produzidos
e o aumento do mercado de consumidor, porque eu vou conseguir atingir mais pessoas, né, através desses meios, do desenvolvimento desses meios de transporte. Além das ferrovias, a gente vai ver também que vai ter um desenvolvimento da indústria naval, da indústria aeroviária, né? A gente vai dar um pouco mais de destaque para a ferrovia, que ainda não existia, né? E essa busca também para o mercado consumidor, ela vai dar origem àquele movimento chamado neocolonialismo, né? Ou imperialismo, que a gente vai discutir daqui a pouquinho quais vão ser essas consequências com relação a isso. A gente vai ver o surgimento de vários inventos, vai ter a criação de novas relações sociais por conta dessas organizações de indústrias que vão estar surgindo. Além disso, vamos ver que vai ter novos meios de produção que vão acontecer nessa fase da segunda revolução, e com esse desenvolvimento dos novos meios de produção, a gente vai ver a introdução de modos de organização da produção industrial que começa a se preocupar com a produção a menor custo e a menor tempo, ou seja, produzir mais gastando menos e levando menos tempo para isso. Então, ou seja, eu vou estar falando de uma racionalização do trabalho. E esses modos de organização, eles ficarão conhecidos como Taylorismo e Fordismo, né? Henry Ford deu origem ao Fordismo, né? Já ficou pelo nome aí. E o Taylorismo também vem do Taylor. Além dessas modificações dos meios de produção, nós vamos ver que entre algumas mudanças sociais que nós podemos perceber, que a população, conforme ela vai começando a ser cada vez mais explorada, a sua mão de obra, vai aumentar-se a busca, né, pelos direitos trabalhistas, que a gente já viu num primeiro momento que já estava começando a acontecer isso. Então, nós vamos ver essa intensificação pela busca de direitos trabalhistas, a gente vai ver a criação de sindicatos e a conquista de alguns primeiros direitos trabalhistas nessa fase. Além disso, o que a gente vai poder notar de modificação na sociedade vai ser um crescimento populacional muito grande, devido à alta taxa de natalidade, e também pelo desenvolvimento da medicina, né? Porque aqui como eu falei, a gente vai ter um grande desenvolvimento da indústria química, então nós vamos descobrir novas formas de fertilizantes, adubos, inseticidas, agrotóxicos e medicamentos, né? Que vai possibilitar aí o aumento do tempo de vida da população. Então a gente vai ter um grande crescimento populacional nesse período. Além disso, associado a esse grande crescimento populacional, nós vamos ter também um grande crescimento das cidades. Contudo, ela vai acontecer de uma maneira rápida e desorganizada, porque à medida que eu vou desenvolvendo cada vez mais as indústrias, essas máquinas elas começam a ser utilizadas no campo também, né? Então a mão de obra do campo ela passa a ser substituída pelas máquinas e esses trabalhadores do campo começam a vir para a cidade, né? Tendo aquele movimento chamado êxodo rural, né? Que é a saída do homem do campo vindo para a cidade. Então nós vamos ver um grande processo de urbanização. Acontece que o quê? A cidade ela não estava preparada para absorver tanta mão de obra, né? Que estava vindo do campo, e também não tinha tanto espaço geográfico para acomodar todo mundo. E o que nós vamos perceber é que a população desempregada, pobre, sem condições, ela vai começar a construir suas habitações de maneira desorganizada nas periferias da cidade e começar a se instalar lá. E aí vai dar origem ao processo de favelização. Além disso, além desse processo dessas consequências negativas, né, digamos assim, que só demonstram a desigualdade social cada vez mais crescente na sociedade, nós vamos ver alguns problemas ambientais também que vão começar a se agravar, como por exemplo a poluição da água, a poluição atmosférica, o descarte do lixo de qualquer maneira, né, aumento da produção do lixo e esse descarte feito de qualquer maneira, e o desmatamento, tudo em prol, né, da industrialização. Então, esses problemas assim mais do âmbito social, eu vou deixar assim para ser melhor estudado numa futura aula de sociologia.
mas seria basicamente essas as consequências da segunda revolução industrial. Só para finalizar, com relação a que eu falei com o desenvolvimento das ferrovias, dos novos meios de transporte, a exploração de novos mercados consumidores, isso tem relação, vai ter uma grande relação com o movimento do imperialismo, né, o neocolonialismo. A inserção de novas técnicas, o aprimoramento dos novos meios de produção e o aumento das fábricas, apesar de ter impulsionado um desenvolvimento industrial e o aumento da produtividade e os lucros e o aumento dos lucros, acabou que isso não gerou bastante desemprego, né? Empobrecendo bastante a classe trabalhadora, que era bastante explorada, né, com seus baixos salários, além daquelas pessoas que estavam vindo do campo e não conseguiam arrumar emprego na cidade. E além disso, nós vamos ver que a mão de obra ela também vai começar a ser substituída por máquinas, né, processos automatizados e correias transportadoras. Então, nós vamos ver que a manufatura ela vai começar a dar lugar à maquinofatura. E essa nova realidade vai fazer com que a classe trabalhadora não fosse capaz, né, de consumir tudo que era produzido. Afinal de contas, ela não recebia, ela não tinha dinheiro para consumir todos esses produtos. Então, acabava-se tendo um grande excedente de produção aí, diminuindo os lucros e gerando até alguns prejuízos para as indústrias, né? E a saída que os países capitalistas viram é a necessidade de ampliar esse mercado consumidor. Então, eles resolveram expandir-se geograficamente para além dos territórios europeus. Ou seja, eles foram buscar novos mercados consumidores, né? Não só para vender os seus produtos, né, as suas mercadorias, como também para buscar, né, mais fontes de matéria-prima. E esse movimento, né, de tentar buscar novos territórios para explorar o mercado consumidor, buscar novas matérias-primas, ele vai ficar conhecido como imperialismo, certo? E o imperialismo é isso, é você ir para tentar explorar uma outra nação, seja culturalmente, politicamente, economicamente, tentando impor a sua vontade nessa nação de maneira a explorá-la. Basicamente é isso, não tem muito o que falar, é bem facinho, né? Essa segunda revolução industrial, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o seu like aí ao final do vídeo, se inscreva no nosso canal para que você possa acompanhar os vídeos futuros, né, de novas matérias aí. E meu muito obrigada!